Oi, estamos aí de novo, retornando aí para a nossa leitura diária. A nossa leitura diária está lá em livro Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 1 a 15. São 15 versículos, nós vamos ler um pouquinho extenso hoje, não é verdade? Um pouquinho extenso. É lição 1 da nossa revista Parábola de Jesus, que traz como tema a didática de Jesus. Didática é técnica de ensinar, de transmitir conhecimento. Então Jesus ele tinha essa habilidade de ensinar por parábolas. Parábolas, como já foi dito, eram histórias dentro de um contexto da vida do povo. É eu contar uma história dentro do contexto da vida que nós vivemos. E são coisas reais, coisas vividas, coisas verdadeiras. Então, parábolas, elas não eram fábulas, como alguns querem colocar como entendimento. Jesus, ele não mentiu, nunca mentiu nas suas histórias. Tudo que a Bíblia escreveu são verdadeiras. Então, Jesus não ensinava com história. História com E é fábula. História com H é realidade, algo que aconteceu. Então, Jesus ensinava por parábolas, né, e não por fábulas, histórias que não têm veracidade, a imaginação. Jesus não falava por imaginação, falava de coisas verdadeiras em que o povo vivenciava. E assim Jesus ensinava. Isso tem que ficar bem entendido para todos nós, tá bom? Então vamos fazer essa leitura aqui do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 a 15, que vem trazer para nós a missão do Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Eis que preciso ir ao Pai e vos enviarei um Consolador, aquele que virá nos consolar, nos orientar, nos ensinar, enquanto Cristo não volta para buscar a sua igreja. O Espírito Santo está em nós e vai ficar a trazer à memória tudo que ele ensinou e que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus, até que Jesus volte no tempo determinado para buscar a sua igreja e aí o grande julgamento, tá bom? Então a palavra diz assim, versículo 1 do capítulo 16 de João: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então ele está falando aqui sobre as perseguições que haverão por aqueles que cultuam o Senhor, por aqueles que professam a fé cristã. E isso acontece até nos dias de hoje, tá bom? Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Essas pessoas, elas não têm conhecimento de Cristo nem do Pai. Mas, pastor, elas já não ouviram falar dele? Sim. Mas esse conhecimento, ele tem que estar aqui, de dentro para fora. O Espírito Santo é que traz à luz as verdades. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Espírito Santo é que traz luz à verdade. Não adianta eu ter um conhecimento de filosofia humana, que para mim a história de Deus vai ser fábula. Mas, na verdade, ela não é fábula, ela é verdadeira. E ela é verdadeira para mim e para muitos como eu e você, porque vivemos essa salvação em Cristo. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Aquele que não tem o Espírito Santo habitando em si e não dá espaço para isso, o conhecimento da verdade, vai ter Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como fábulas de homem, tá bom? Ora, versículo 4. Estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vós recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário,
porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-los enviarei. Então, havia ali uma tristeza grande entre os discípulos, porque Jesus estava a ir assunto aos céus, quer dizer, ir para o céu, e o Espírito Santo viria, né? É aquela sensação de você querer ter o Senhor ali próximo a você em carne. Mas o tempo dele passou, ele já cumpriu a sua metodologia. E agora será cumprido o restante das profecias, das parábolas ensinadas. O Espírito Santo estará conosco, Deus está conosco, Ele está presente conosco, mas não em carne, mas em espírito. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se alegra, ele chora. A Bíblia mostra sobre isso e será interessante um dia que estudarmos sobre o Espírito Santo. Será muito interessante. Então, o Senhor não nos abandonou, Ele está conosco. O seu Espírito Santo está conosco, nos traz a memória e a lembrança de tudo que aprendemos e estudamos da Palavra de Deus. E continuando, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas como, pastor? Na instrumentalidade de sua vida. Você é um servo e uma serva de Deus, que foi remido pelo sangue de Cristo, salvo pelo Senhor. E você agora é um instrumento de Deus, você é um missionário, uma missionária do Senhor, que dará o testemunho da salvação de Cristo na sua vida, que estará ajudando, contribuindo com as ofertas e seus dízimos para missões, que estará se envolvendo no trabalho missionário, em todo o movimento que nós fazemos para missões. Isso é testemunho de Cristo, é o Espírito Santo que está na vida de cada um de nós, falando de Jesus para que vidas sejam salvas. Aí fala, né, no versículo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, o juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, o Satanás já está julgado. Satanás já está julgado. Mesmo que ele venha ter e vai chegar o tempo que ele vai ter o poder sobre as mãos, mas o poder limitado que Deus deu a ele, porque já tem o julgamento dele. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará para si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, muitas coisas nos seria e será e está sendo revelada na nossa vida presente. De tudo que nós estamos passando, das alegrias e dos sofrimentos, dos momentos em que estão se estreitando para a vinda de Cristo. A gente não sabe ainda, mas estamos vivendo ainda um pré-juízo de Deus, uma preparação para a eternidade, e também há, em paralelo, uma preparação para o inferno, porque Satanás está preparando o caminho para reinar sobre essa terra. Ele está ao derredor para derrubar aquilo que Deus planejou. Mas vai chegar um tempo em que ele estará dominando esta terra. Vai chegar o tempo em que ele perderá esse poder que Deus deu a ele. Mas que tudo isso é uma preparação do Senhor para que possa salvar o máximo possível de indivíduos em que o Senhor dá o arbítrio para fazer a escolha. Que nós, à luz da palavra de Deus, sejamos instrumento do Senhor para levar a salvação a todos os corações, ensinar essas parábolas de Cristo e utilizar também de novas metodologias, novas parábolas de contexto de onde nós estamos vivendo para poder levar a salvação a Cristo. Deixa eu dar um testemunho de uma parábola de um pastor amigo, pastor Valdir Guerra. Eu comentei isso uma vez
algumas vezes eu comento isso de púlpito e pregações, quando vem à memória. Ele foi ao mercado com ele comprar um mercadinho local, né, da região dos lagos, comprar pão para tomar um café. Ele comprou lá o pão, aí quando foi pagar lá, a menina falou assim para a menina, primeiro ela cumprimentou ele, né, e falou assim, você sabe que tem um pão muito melhor do que esse que vocês vendem? Ela falou, mas Sr. Valdir, nós temos o melhor pão do bairro, todos compram aqui. Não, mas tem um pão muito melhor do que esse. Mas, seu Valdir, onde é? Me diz onde é que é para que eu tome conhecimento e eu possa melhorar a minha produção também aqui. Aí ele falou assim, onde é esse local? Ah, minha filha, esse pão é o pão da vida. Ela, pão da vida? Onde é essa padaria? Eu não conheço. Ela é nova aqui no bairro? Ah, o pão da vida não é nova não, minha querida. Mas o pão da vida, ela está mais próximo de você do que nunca. Você sabia? Ela, não, seu Valdir, que pão da vida é esse? Sabe qual é o nome do padeiro? Ela, qual é o nome do padeiro então? Ele se chama Jesus Cristo, minha filha, ele que é o pão da vida. Assim que aqueles que bebem a água e nunca terá sede, aquele que come desse pão também jamais terá fome. Olha, aquela menina ficou impactada com essas palavras, aquilo falou profundamente ao coração dela e a lágrima rolou pelo rosto. E ali fizemos uma oração por aquela vida ali, em que recebeu a Jesus. E as pessoas que estavam à volta, ouvindo aquela palavra, ficaram de boca aberta com esses 5 minutos ali em que foi dada a atenção. Você é capaz, quando você se deixa ser usado pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus para falar das vidas. Amém? Que sejamos esse multiplicador. E quero te chamar para estar conosco no último sábado desse mês, às 2 horas da tarde, sábado de outubro, às 2 horas da tarde, na nossa feira missionária. Ali, comer um negocinho ali, fazer um lanche, tomar um café da tarde ali, comendo um lanchinho, um salgado, participando ali do entretenimento que vamos ter, nos alegrar um pouco com música, conversar um pouco, nem que seja por alguns minutos, e também ajudando ali, usufruindo das coisas, ajudando missões nacionais. Não deixe de contribuir, nos ajude a alcançar esse objetivo, que eu creio que se vocês amam almas e se existe reciprocidade na vida de cada um de nós faremos isso com muita alegria juntos e venceremos mais essa etapa em que é nos dada para cumprir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A lição diária de domingo é por conta dos amados, tá bom? Deus é com todos e aguardo vocês domingo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.